Tudo bem? Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho. Estamos hoje para trabalhar com vocês Direito Constitucional. Vamos trabalhar hoje a começar no um novo capítulo, capítulo 7 da nossa Constituição, do título 3, que é da administração pública. E primeiro capítulo vamos falar sobre as disposições gerais, ok? Vamos falar essa primeira seção, melhor dizendo, das disposições gerais, ok? Então eu tenho o quê? Nós vamos trabalhar agora toda a parte introdutória dessa parte da estrutura da administração pública propriamente dita, ok? É claro, já advirto que a gente não vai trabalhar direito administrativo puramente, não é uma aula de direito administrativo, e sim direito constitucional. Então nós vamos ver o que a nossa Constituição estabelece no artigo 37 e 38 sobre a administração pública, e aí a gente desce em profundidade em alguns pontos em que a prova que as provas cobram a respeito deste assunto. Então vamos lá, primeiro momento, localizar. Onde é que nós estamos? Estamos estudando o título 3, nós vamos da organização do Estado. Sempre é importante você botar o pé no chão e saber onde é que você está, ok? Saber o que você está estudando. Capítulo 7, vamos falar da administração pública, disposições gerais, artigo 37 e 38, beleza? Maravilha. Aí depois, seguinte, seção 2 será servidores públicos, que é uma outra aula. Então, o primeiro momento que a gente tem que saber a respeito disso, o 37 cabeça, traz para nós os chamados princípios da administração pública. Traz no caput do 37, ok? Que vai reger os princípios que são a base da estrutura fundamental de um Estado, que são os princípios que vão reger toda a estrutura normativa de um país. Então, os princípios para a administração pública são princípios norteadores, ou seja, vetores que devem ser obedecidos tanto na administração pública direta ou indireta. Então, os princípios são vetores que devem ser obedecidos em toda a administração pública direta e indireta. Fala assim o caput do artigo 37. A administração pública direta, olha o conectivo, olha o grifa, vai grifando com o seu material aí, desliga o WhatsApp aí, desliga o WhatsApp, fica comigo aqui, ó, direta e indireta, ok? Administração pública direta, os órgãos, lembra de desconcentração. Indireta, lembra de descentralização, entidades da indireta. Lembra, quando eu falo indireta, estou falando de autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Lembra dessa galera? De qualquer dos poderes, lá em cima, federal, União, dos estados e Distrito Federal e os municípios. Todo mundo, viu? Não é um nem outro. Todo mundo tem que obedecer. Obedecer o quê? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeira pergunta que vão te perguntar. Todos os princípios da administração pública estampados no artigo 37 são originais de fábrica? Não, é claro, não vamos te perguntar original de fábrica, não vai perguntar isso, professor. Original de fábrica não vai perguntar, mas vamos te perguntar se eles nasceram com a Constituição de 88. Essa é a pergunta. A resposta é não, viu, gente? Porque a eficiência não veio com a Constituição de 89. Ela veio com a Emenda Constitucional 19, tá? Emenda Constitucional 19, que trouxe esse novo princípio da eficiência. Agora a gente já nós vamos ver cada princípio e a gente vai falar em particular o que é essa eficiência, que trouxe uma visão de administração gerencial, uma ideia quase que ela importou do direito do privado, né? Das empresas privadas para a pública essa aplicação. Beleza? E também ao seguinte, e vem estabelecendo então, a lista é essa: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, quem já estudou direito administrativo algum dia na sua vida, ou direito constitucional, lembra do macetinho que é o mais antigo de todos. Se você não sabe, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, então você vai colocar assim, ó, grifa aqui as iniciais. As iniciais dos princípios te levam o quê? A um mnemônico, mais conhecido como LIMP. É isso mesmo. A administração pública direta e indireta tem que ser limpa. Então, eu tenho o LIMP, ok? A administração pública direta e indireta tem que ser limpa. Então, eu tenho o LIMP como princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. Cuidado aqui, não é eficácia, é eficiência, ok? Não é eficácia, é eficiência. Aí o examinador gosta de brincar, né? Vai colocar outra situação que não seja. Podem te perguntar o seguinte: a nossa Constituição Federal, expressamente, ou seja, está escrito, só traz o LIMP ou tem outros princípios que também estão estampados, que são vinculados à administração pública, mas não estão no 37? A resposta é verdadeira, essa informação é verdadeira. Realmente, na Constituição não temos apenas o LIMP, existem outros princípios além do LIMP estampados, mas o que está no 37 é o LIMP, ok? O que está na cabeça do artigo 37 é somente o LIMP, beleza? Agora eu vou trazer para você alguns exemplos de princípios que não estão no 37, beleza? Como sempre, a nossa vida é fazer questão, você sabe disso, 80% dos seus estudos, quiçá 90%, é resolver questão. A sua aprovação vai se dar, fundamentar em cima de questões, gente, tem que fazer muita questão. Tá? Que a gente aprende por amor ou pela dor, né? A dor, para nós, concurseiro, é errar as questões, não reprovar. Reprovar também faz parte, né? Você vai reprovando, o que não te mata, apenas te fortalece, não é isso? Ok? Então vamos fazer questões, vamos fazer uma questãozinha a respeito desse ponto. Olha só, pode vir perguntando de 2018, tá, gente? Uma prova de escriturário. Perguntou assim, ó. A Constituição Federal, em seu artigo 37... Caput, lembra disso, caput é cabeça do artigo em latim. Caput em latim. Indica de maneira expressa, ou seja, está escrito, os princípios da administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são, quais são? Legalidade, parcialidade, LIMP, professor, LIMP, não tem LIMP, professor, então tá errado já, beleza, então já vou cortar aqui, não tem o LIMP, se eu for pelo LIMP, olha, H, professor, tá fora, vou usar o macete do LIMP, legalidade, LIMP, acertei, professor, calma aí, que o LIMP pode vir misturado com outra coisa, vamos ver o último, legalidade, honestidade não, professor. Não, então é a letra C mesmo, professor. É a letra C. Honestidade não é um princípio explícito, mas ele está implícito dentro da moralidade, né, gente? O cara tem que ser probo, a pessoa proba é a pessoa honesta, que está presa à ideia de moralidade, ok? Mas não é expresso a honestidade, é implícito, ok? Nesse caso, a alternativa correta é a letra C de casa. Professor, muito fácil, professor. Muito fácil. Não, mas a matéria é fácil mesmo, não é difícil não, ok? Bora. Eu fiz uma provinha rasinha para a gente poder, depois vamos começar a aprofundar também na matéria, tá? A gente vai trazer julgados do STF, STJ, vamos aumentar também o nível da aula, deixar lá em cima. Ok? Então o examinador raso pode cobrar o que? A literalidade do 37 e os princípios. Já decorou? O LIMP não tem erro, ok? Não erra mais. Lembra que eu falei da observação? Que não existe apenas os princípios do 37 expressos na Constituição, porque existem outros princípios que também são expressos. Quem gosta de fazer essa brincadeira é o CESP, viu, gente? O CESP adora fazer isso. Olha lá. Cuidado, a maioria dos concursos pede o LIMP, mas em provas do CESP, fique atento, pois já ocorreu, ela já cobrou, né? Na verdade, já cobrou em suas provas que a lista de princípios constitucionais de direito administrativo expressos na Constituição de 88 não se limitam ao artigo 37. São eles. Princípio da participação, tá certo, tá no 37, parágrafo 3º, vamos falar sobre o princípio da participação, que as pessoas podem participar diretamente a respeito da qualidade do atendimento do serviço público, ok? Princípio da celeridade processual, que está lá no artigo 5º da Constituição, que todos os atos da administração pública, do Poder Judiciário e, por exemplo, judicial e administrativo, tem que ser célere, tem que buscar a celeridade processual dos procedimentos, dos processos administrativos e judiciais, ok? Devido processo legal, ok? Formal e material, devido processo legal. Toda pessoa tem direito ao devido processo legal, né? O devido processo legal está tanto no âmbito administrativo como na parte judicial. Contraditória e ampla defesa, com certeza. No processo administrativo, no PAD, eu vou ter direito ao meu contraditório e ampla defesa. Beleza, maravilha, esses são os outros princípios. Esse daqui você vai deixar, ó,
na sua manga, tá? Como um as-espada. Você só vai usar o Zap. Você só vai soltar ela se a prova te perguntar. Se te perguntar mais ou menos assim, os princípios da administração pública expressos na Constituição se limitam ao artigo 37. Errado. O princípio da participação ou devido processo legal é um princípio expresso na Constituição, aplicável à administração pública? Certo, tranquilo. Entendeu? Então vai depender como é que o examinador vai te jogar para você saber aonde você vai dar a atacada. Ok? Beleza, maravilha. Então agora a nossa missão é entrar nos princípios. Vamos estudar os 5 princípios. Como? A gente vai estudar o conceito, a gente vai saber mais ou menos qual é as situações em que a prova cobra ela e alguns exemplos, ok? Bem curtinho, tranquilo? Porque, como eu disse a você, a nossa missão aqui não é exaurir, não é direito administrativo. Vamos focar como é que cai isso em prova de constitucional. Olha lá, legalidade. Primeiro ponto que você tem que saber. Existe uma diferença entre a legalidade minha, Kleber Pinho, advogado e professor, de você, da legalidade de você daqui a um tempinho como servidor público. É diferente. Daqui a um tempinho, daqui a uns dias, daqui a uns meses você será servidor público. Se Deus assim abençoar, no tempo dele. Não no seu, no tempo dele você será servidor público. Só acreditar. Acreditar e crer. Então, digamos assim, a legalidade para você é diferente para mim. Para Kleber Pinho, advogado e professor, eu posso fazer tudo que a lei não proíba, tá? Então, a minha proteção está grudada da legalidade do particular. O meu fundamento está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. É isso aí. Para mim, isso cai em prova, viu, gente? A legalidade do particular é fazer tudo que a lei não proíba. Ok? É como se fosse assim, eu tenho a liberdade de andar numa rua. Eu vou caminhar. Até que eu venha e venha um poste falando assim, ó, Kleber, daqui para frente você não siga. De lá, de onde comecei a andar até aqui, eu agi, eu fiz. Só não deixei de fazer porque a lei falou, ó, daqui para frente você não faz. Igualzinho esses dias o aluno perguntou, professor, do nosso presencial aqui do LAC, falou assim, professor, se eu passar no concurso, ele estava estudando aqui para carreiras policiais, professor, se eu passar no concurso da Polícia Civil aqui no Mato Grosso, ou da PRF, não lembro qual que era o curso, se eu passar no concurso, professor, eu posso ir de joelhos daqui do LAC até a avenida principal lá, a avenida do CPA, ali, mais ou menos quase uns 600, 700 metros. De joelho, professor? Eu falei, pode, tranquilamente, pode lá, cumprir a minha promessa, pode. Professor, eu posso ir pelado? Não, pelado não, pô, entendeu? Por quê? Porque você, eu posso agir? Posso. Você pode agir, mas existe uma norma que fala assim, ó, não faça isso daqui para frente, você não pode. O que é? Ir pelado. Então, ele pode fazer o que quiser até que a lei fala, ó, daqui para frente você não pode fazer. Diferente de você. De você, servidor público, daqui a um tempinho. Lembra disso da minha aula aqui, você está tomando posse. Lembra da minha aula, você ser servidor público. Estou profetizando, você vai ser servidor público. Vem comigo. Quando você vai agir, quando vai dar um passo, você tem que olhar para trás e perguntar, lei, você me autoriza a dar esse passo? A lei fala, autoriza, aí você anda. Então a análise é antes. A análise da administração pública é a chamada legalidade estrita. Só posso fazer o que a lei permite. Professor, é a mesma coisa? Não, totalmente diferente. Aqui, para que eu possa andar, eu preciso que a lei exista antes para poder fazer isso, autorizando que eu faça. Por exemplo, se eu for vender o meu carro, né, um carrinho velho, professor tem carrinho velho, meu carrinho velho, vou vender meu carrinho velho. Eu preciso publicar um edital de licitação para poder vender meu carro velho? Não preciso. Posso agir, ok? Posso vender. E você, a administração pública, ela pode vender os seus bens assim livremente, exceto, é claro, tem um espaço de dispensa ou inexigibilidade de licitação, que é uma outra conversa. Mas fugindo dessa exceção, todos os atos que eu vou fazer, por exemplo, uma venda, uma compra, uma contratação, tem que ser feita através do quê? Licitação pública. Então, para que eu possa vender, eu tenho que fazer o quê? Olhar a lei e falar, a lei fala, ó, tem que ter licitação. Eu tenho que fazer, então, o processo licitatório para poder vender. Então, a visão é antes. Só posso fazer o que a lei permite antes, ok? Nasce com o Estado de Direito. Só que essa informação é importante, tá? Essa ideia do princípio da legalidade estrita, ela vai nascer lá com o Estado de Direito, lá atrás, no século XVII, XVIII, ok? Estado de Direito, quando começou a estabelecer o quê? A lei como princípio de tudo, ok? A lei como marco para tudo. Beleza, maravilha.
A legalidade, a doutrina, isso aqui também cai. Existe alguma... Aí vem algumas pegadinhas assim. O princípio da legalidade, ele prepondera, ou seja, ele é maior do que os outros princípios da eficiência. A legalidade é maior que a publicidade. A legalidade é maior do que... Não. Não há entre os princípios uma relação de hierarquia. Todos têm o mesmo valor. Ok? Todos têm o mesmo valor. Quando eles se chocam, aí eu faço uma ponderação. O que é mais razoável para agora? É esse daqui, então eu aplico esse daqui. Mas não exclui o outro. Ok? Beleza? Então, nesse sentido, existe a lei que determina algumas exceções a essa legalidade. Uma delas é a medida provisória. A medida provisória que é editada pelo Poder Executivo, quem faz lei, quem tem função típica de fazer lei, é o Legislativo, você sabe disso. O Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Até disse, o professor não sabia que o Executivo, o Legislativo faz a função fiscalizatória do Executivo. Desde quando? Desde o século XVIII. Tá? Faz tempinho já, desde o século XVIII. Beleza? Bacana? Maravilha? 18 não, exagerei, século XIX, né? Século XIX. Entendeu? Então temos a função fiscalizadora do Executivo lá com Montesquieu, de lá para cá, que teve a tripartização dos poderes, trouxe a teoria, o livro chamado Espírito das Leis, né? Que ele trouxe essa ideia da separação dos poderes. Dessa ideia, o Legislativo tem a função de legislar e fiscalizar. Perfeito. Executivo, administrar a coisa pública, gerir a coisa pública. Mas, excepcionalmente, o administrativo, o executivo também legisla através da medida provisória. A medida provisória ela é editada pelo presidente da República, mas depois ela vai ter que ser submetida ao Congresso para que ela seja convertida em uma futura lei. Mas quando ela nasce, você tem que obedecer como se fosse uma lei, porque ela tem força de lei, ok? Então, por isso que ela é uma exceção à regra. É a exceção à regra da legalidade, da lei. Que mais? Situações de estado de defesa e estado de sítio. Situação de estado de defesa e de sítio, existe um decreto presidencial para a sua ação. No estado de defesa e estado de sítio são situações excepcionais do nosso estado, que estabelece situações, digamos, de exceção controlada, porque a Constituição delimita como é que deve ser feito. Nesses casos, o estado de defesa e estado de sítio, eles são regidos durante esse período por um decreto presidencial. E esse decreto presidencial é o chamado poder regulamentar, né? O decreto presidencial, ele também é exceção à legalidade. Por quê? Não é lei, não passa pelo legislativo. Ele é o quê? Ele é submetido pelo presidente da República, mas depois ele passa por um controle do legislativo antes no estado de sítio e depois no estado de defesa. Ele passa um controle pelo poder legislativo, mas quem faz é o presidente, ok? Esses dois atos, quem faz é o presidente da República, por isso que é exceção à legalidade. Bacana? Olha só como já caiu, vamos lá. O princípio da legalidade na administração pública, reconhecido expressamente pela Constituição Federal, surge a partir do conceito de Estado de Direito. Opa, já ouvi esse termo, professor? Bacana. E tem como decorrência, letra a liberdade da administração pública para realizar tudo que a lei não proíbe, tudo o que não é proibido por lei. Opa, isso aí sou eu, Kleber Pinho. Não é administração pública, isso é particular. Autonomia da vontade, nada a ver. 2. A obrigação do administrador público de fazer apenas o que está previsto em lei. Só o que está na lei você pode fazer. Você vai dar o passo? Tem que olhar na lei. A lei permite. Posso fazer? Pode. Vou fazer. A lei não permite. Posso fazer? Não posso. Porque a lei não permitiu dar o passo. Ok? Então essa é a nossa alternativa correta. Letra B. Questão difícil, viu? Questão não fácil. Questão difícil. Veja como começou a complicar. Começou a ficar complicado. Questão difícil. Mas nós já sabemos. Se gravou a diferença, já matava aqui. Apenas o que está previsto em lei é essa. C. A impossibilidade de decisões de caráter discricionário por parte da administração. Não. A legalidade, mesmo... Não vamos falar sobre isso. Os atos discricionários. Agora eu vou um pouquinho lá no direito administrativo, mas eu volto. Lá no direito administrativo eu tenho o chamado ato vinculado e ato discricionário. Ou poder vinculado ou poder discricionário. O poder vinculado ou ato vinculado é aquele onde, quando a administração pública ela tem que cumprir o que está estabelecido na lei.
Não tem margem de discricionariedade, não tem margem de oportunidade, ok? Oportunidade, conveniência, não há essa análise de juízo de conveniência e oportunidade. Ah, hoje não vou fazer isso. Tem que fazer que está na lei. A aposentadoria compulsória, tem que aposentar o cara, não tem conversa. Já o ato discricionário ou poder discricionário é quando a administração pública, mesmo diante dos requisitos legais admitidos, ela tem ainda um juízo de discricionariedade. Porte ilegal, o cara ter o porte de arma. Mesmo se o cara tiver todos os requisitos preenchidos, a administração pode pensar, esse cara não está merecendo não vou conceder para ele o porte de arma. Pode ser isso, é um poder discricionário. Ela tem um juízo de conveniência e oportunidade. Entendemos isso? Mas esse juízo de conveniência ou oportunidade não quer dizer que eu posso fazer tudo. Então, se você quiser anotar, pode anotar. Até os atos discricionários são limitados pela lei. Repito, até os atos discricionários são tangenciados, são limitados pela lei. Anotou? Maravilha. A permissão de discriminação de indivíduos em prol da manutenção da lei. Não, nada a ver. Permissão de discriminação de indivíduos, não posso. Até o artigo 19 da nossa Constituição fala que não pode. Os estados, a União, o federal, os municípios não podem criar distinções entre brasileiros ou dar preferência entre si. Está fora. Artigo 19, inciso 1. Está fora. Há impedimento da irretroatividade da lei visando preservar a proteção de direitos públicos. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. O impedimento da retroatividade da lei, ou seja, não pode existir a irretroatividade, ou seja, a lei tem que ser retroativa. Não tem nada a ver. Beleza? A alternativa correta, letra B. E vamos para frente. Preparado? Vamos lá, preparado? Vamos para a segunda. Olha lá. O princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Ou seja, ele está falando que o princípio da legalidade ele é absoluto. Certo ou errado? Errado. Fala rápido. Quais são as duas exceções? De novo. Beleza. Medida provisória e... Tira seu cachorro. Não chuta não, né? Vai pra lá. Vai judiar do cachorro. Tá tirando sua atenção. Fica comigo aqui. De novo. Medida provisória e decretos presidenciais durante o que? O estado de sítio e defesa. Beleza. Maravilha. Vamos evoluir? Vamos para o segundo princípio? Legalidade já foi. Segundo princípio, impessoalidade. A impessoalidade, até o nome é fácil. Às vezes, quando você está no... Eu não sei o que... Não lembro desse princípio. Vai para o nome. O que significa impessoalidade? Quer dizer que não é impessoal, não é comigo. Não pode ser só comigo, né? Tenho que fazer uma coisa, mas não pode vincular a mim, né? Não vou me perguntar a minha pessoa. Vincula a outra, mas vincula o Estado. É mais ou menos isso. A impessoalidade tem três níveis. Primeiro, é o dever de igualdade por parte da administração pública. Eu não posso, igualdade, exemplo, eu não posso criar distinções, eu não posso criar preferências entre os brasileiros. O princípio, o artigo 19, que eu acabei de falar, em 19.1, ele reflete puramente a impessoalidade. A administração pública ela tem que ser neutra. Ela não pode beneficiar ciclano ou beltrano, ela tem que ser neutra. Por isso que existe concurso público. O concurso público reflete o quê? A impessoalidade, claramente. Claramente, eu não posso dar oportunidade para uma pessoa em detrimento de outra, ok? Bacana? Isonomia por parte da administração pública. 2, dever de conformidade aos interesses públicos. É claro, o interesse primário da administração pública, que é o Estado, digamos que é a coisa pública, gerir coisa pública, tem que ser sempre, a matriz, a determinante, tem que ser o vetor da administração pública, ok? Então, o interesse da administração pública ele tem que estar acima de tudo e não interesses particulares. E o último vertente, que também é muito importante, é a proibição à promoção pessoal dos agentes públicos. Nós temos até um dispositivo próprio, artigo 37, parágrafo 1º. Agora eu vou falar sobre ele. Ele vai falar isso, que eu não posso ter a promoção pública. Eu vou fazer um ginásio, sou prefeito de uma capital ou do município, vou construir um ginásio e colocar ginásio do Clebinho. Aí não dá, né, cara? Eu sou prefeito e coloco o Clebinho. Não dá. Aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, tivemos muito tempo atrás um prefeito que o nome dele era Roberto França, né? E ele colocou como, isso foi midiático, isso foi na mídia, isso rodou toda, até repercussão nacional, ele colocou o nome de ginásio de Robertão, né? Era o ginásio de esporte.
na entrada de um bairro aqui na capital. Não deu certo. Ah, não dá promoção, aí colocaram para verdinho, mudou, virou verdinho. E o Robertão virou verdinho, ok? Beleza, maravilha. Vamos ver esse artigo que eu falei para vocês, que ó, corta essa promoção pessoal. Olha lá, artigo 37, parágrafo 1º, já vamos estudar ele agora, olha lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, ok? Então, quais são os 3 caráteres? Grifa, primeiro, educativo. Segundo, informativo. Terceiro, orientação social. Perfeito? Isso que deve vincular os programas, os serviços e as campanhas dos órgãos públicos. Bacana? Aí vem, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. O STF já manifestou a respeito do jingle, né? O jingle da campanha. O cara usava o mesmo jingle da campanha, usava para a sua... Depois eleito, usava o mesmo jingle. Ou usava o mesmo símbolo da campanha, usava no símbolo da sua administração pública. Não pode, tem que ter essa vedação quanto a isso, ok? E aí, eu tenho algumas exigências. A exigência de pessoalidade decorre do princípio da isonomia, que repercute em 3 situações. Aqui já serve como dica para você. Você viu no enunciado, que às vezes cai assim, ele te dá o conceito e coloca os enunciados quando a prova de múltipla escolha. Te dá um conceito, ou de um doutrinador, ou de um pensador, e coloca os princípios para você marcar. Ou então ele coloca um caso e te pergunta qual a hipótese está vinculada a esse caso. Beleza? Quando eu vou falar do artigo 37, parágrafo 1º, tem que tomar cuidado que eu aqui tenho tanto a publicidade, como também eu tenho também o princípio da moralidade, ok? Ok? Aqui nesse 37 eu tenho dois princípios embutidos aqui. A publicidade e a moralidade aqui. A impessoalidade. Perfeito? Maravilha. Então, quando você viu uma prova, e a prova falou que a necessidade de realização de um concurso público atende o princípio da, você vai marcar, impessoalidade. A necessidade de realizar um procedimento licitatório, ok? Para poder escolher a melhor proposta. Não a melhor pessoa, sim a melhor proposta. Atende ao princípio da impessoalidade. A possibilidade de pagamento em precatórios, o que quando o Estado é condenado numa ação na justiça, ele tem que pagar a pessoa, o autor da ação, ele paga, tem um limite que ele dispensa, paga em dinheiro, mas acima de valores muito altos, agora não lembro de cabeça, ele vai ter que pagar em precatório, tá? E nesse precatório é um cheque que você tem um número, lê-se, é como se fosse um título da administração pública, é um título executivo, ok? É como se fosse um cheque, só que com um número de sequência, entendeu? Tá lá, seu número é 1225. Okay? Você vai ter que esperar chegar o seu número da sua senha para você receber. Beleza? Isso atende o quê? Atende à impessoalidade. Então está grifado já. Quando a exigência de licitação prévia às contratações realizadas pela administração pública atende ao princípio da impessoalidade. A necessidade de concurso público para o provimento de cargo ou emprego público atende à necessidade de impessoalidade. A vedação ao nepotismo, opa, certeza, conforme cristalizado na súmula vinculante 13. Agora vamos falar sobre ele quando estiver falando de moralidade. Também atende à impessoalidade. Beleza? A invocação de impedimento ou suspeição pela autoridade responsável por julgamento do processo administrativo. Falou de impedimento ou suspeição, a possibilidade de invocar. Que esse juiz ele é impedido, ele é casado, a advogada do processo é a esposa do juiz. Ele é impedido. O advogado do processo, a ré no processo, é madrinha de casamento do juiz. É suspeito, o cara não tem como, suspeito. Então, também atende o princípio da impessoalidade, a possibilidade de eu invocar que esse juiz é impedido ou é suspeito. E o pagamento, o respeito à ordem sequencial, cronológica para o pagamento de precatório, também atende à
impessoalidade. Então, fechou. Você viu essas palavras-chave aí na prova, esqueça o resto. Você viu a palavra-chave, concurso público, licitação, precatório, a invocação de impedimento de suspeição e nepotismo. Nepotismo tem que tomar cuidado que também pode ferir a moralidade, mas tirando o nepotismo que pode gerar dois princípios, os demais, está lá, vincular. Tudo vincula o quê? A impessoalidade. Beleza? Vamos fazer questão. Nossa vida é fazer questão. Primeira questão, Aroeira, Polícia Civil de Tocantins, Delegado de Polícia 2014. Um pouquinho velha a prova, mas vamos lá. Dá pra gente usar agora. Vamos embora. Nos atende ela. Determinado delegado de polícia, no intuito de fazer promoção pessoal, com pretensões políticas, convoca a imprensa para comunicar a prisão de marginal procurado, ressaltando as próprias qualidades profissionais. Eu sou o cara, eu sou o fodástico, eu sou o cara que resolvi tudo. E que o êxito da operação decorrente de mérito seu, da autoridade, ou seja, dele. Tudo aqui aconteceu por causa que eu que fiz. Se não fizesse ninguém, tudo errado. A situação descrita revela flagrante ofensa ao princípio da impessoalidade. O princípio, então, da impessoalidade, pelo fato que quem fez a operação não foi só o delegado, foi toda a equipe. Isso reflete claramente o princípio da impessoalidade. Beleza, vamos avançar, vamos para a nossa segunda questão. Olha só. O princípio ou regra de moralidade da administração pública pode ser definido como aquele que determina que os atos realizados pela administração pública ou por elas delegados são imputáveis não ao funcionário. Exemplo, a questão anterior ao delegado, que falou que era ele que tinha feito tudo, né? Que os pratica, mas o órgão, ou seja, a delegacia que fez, ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Então, é moralidade? Não, não se chama moralidade, professor. É o quê? Impessoalidade, beleza? Está errada essa questão pelo fato que é impessoalidade. Imaginamos uma situação, outra situação que reflete a impessoalidade são os casos, por exemplo, da responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, imaginamos a seguinte hipótese. Se você deixa seu carro embaixo de uma árvore, um servidor do município, fazendo a limpeza urbana, sem colocar o devido cercadinho ali, informando que está cortando os galhos, sem nenhuma informação. Ele vai e corta o galho cai e amassa o seu carro. Ele é servidor da administração pública municipal, no serviço dele, oficial, fazendo o serviço dele durante o serviço do horário expediente normal, trabalhando normal, acontece esse fato e amassa o seu carro. Você vai entrar com uma ação, você vai querer processar. Mas você não vai processar o senhor que estava cortando o galho. Você vai processar quem? O município da sua cidade. Então, nesse caso, reflete claramente a impessoalidade. Os atos praticados pelos seus agentes refletem diretamente a administração pública ou órgão e não o funcionário propriamente dito. Beleza? Isso também reflete a impessoalidade. Mais uma questão. Sem ter sido aprovado em concurso público, um indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia de determinado município por ter contribuído na campanha política do agente contratante. Nessa situação hipotética, ocorreu principalmente violação do princípio da supremacia do interesse público, impessoalidade, eficiência e publicidade. Aí ficava fácil, né, gente? Ficou fácil. Aí fica fácil o quê? Porque é impessoalidade, né? O cara fez concurso público, ok? E é necessário fazer concurso público. Lembra, falou em concurso público, você está falando de impessoalidade, ok? Beleza? Maravilha. Essa ficou fácil? Vamos para mais um princípio, o princípio da moralidade. Vamos lá. A moralidade traz assim, é a atuação ética dos agentes públicos, a atuação ética dos agentes públicos. Ponto. Probidade e boa-fé objetiva. Falou de moralidade, falou de probidade. A pessoa proba, correta. A ideia da moralidade não é o que é a ideia daquela pessoa que é o certo e errado. A moralidade que a gente pensa, que é vinculada aqui na administração pública, é a moralidade da administração pública em si. O ato que realiza do servidor, que reflete na administração pública. Então, fiquem atentos. Se falar de nepotismo também, vou falar da moralidade. Vou falar agora sobre o nepotismo. Um exemplo clássico sempre cai em prova. O prefeito que quer desapropriar o imóvel urbano de inimigo político. Sempre cai em prova. Até coloquei. O prefeito de determinada cidade desapropria
para poder sacanear com o inimigo político dele, o imóvel dele. Nesse caso, ele fere o quê? Moralidade. O cara quer punir o sujeito e manda ele para um outro país, não, digamos, o servidor público federal manda ele para um outro local mais distante, para poder sacanear, para poder pressionar, para poder digamos assim, puni-lo por isso. Moralidade, tá? Comum em prova também. Beleza? Vamos fazer a questão. Olha lá. Membro do legislativo de determinado estado fez uso de sua cota mensal de passagens aéreas em favor da mulher, filha e babá, as quais se deslocaram para a mesma cidade para a qual ia o parlamentar, a fim de participar de reunião do partido do qual é membro. Questionado, referiu que na legislação inexiste proibição expressa vedando a cessão dos bilhetes de passagem, o que é fato. Ou seja, realmente a lei não fala nada disso. Sobre a conduta do parlamentar, assinar a afirmativa correta. O ato dele é ilícito desse parlamentar? Não é ilícito. O ato dele é lícito, porque ele não feriu nenhuma norma. Não feriu a lei. Perfeito? Bacana. Mas vamos valorar isso, vamos colocar um valor axiológico, vamos botar valores nisso. Esse fato é moral ou imoral? É imoral, né, gente? Não dá, né? Está gastando dinheiro público com passar de fazer interesses pessoais. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Está de acordo com os princípios administrativos? Fere o princípio da moralidade? Gente, é isso aqui, tá? É contrário ao princípio da impessoalidade, não tem nada a ver com impessoalidade. Representa um ato de nepotismo. Nepotismo é contratação. É contratar a esposa para trabalhar com você como assessora, dirigente, assessoramento ou chefia. É outra coisa, tá? Cargo comissionado. Aqui não, aqui é gasto, não tem nada a ver com nepotismo. Está de acordo com o princípio da boa-fé? Não, gente, aí não dá, né? Beleza? Questãozinha. A moralidade comum é igual, é similar à moralidade administrativa? O que eu tenho de moral, um ato moral, para mim, Kleber Pinho, é a mesma moral para você, servidor público, daqui a um tempinho? A resposta é não, tá, gente? São diferentes. E o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele traz o seguinte no livro dele. Enquanto a moral comum é orientada para uma distinção puramente ética entre o bem e o mal, o lícito e o ilícito, a moral administrativa é orientada para uma distinção prática entre a boa e a má administração. Como eu disse, ele ter pago com o dinheiro dele, o dinheiro da verba pública, a passagem de avião da esposa, da babá, para uma visão particular, ele disse, isso não está errado. A lei não proíbe, então eu posso fazer isso. É fato, eu posso fazer isso. Ok? Mas se você vê por um olhar da administração pública, isso é uma boa administração ou é uma má administração do dinheiro público? Uma má administração. Então, para tanto, esse ato dele foi considerado imoral. Entendemos isso? E para nós aqui é interessante isso. Não o valor ético do que é certo e errado, do que é bem ou mal, e sim o que é bom para a administração pública. Ok? Beleza, olha só como já caiu. A moralidade administrativa não se difere. É a mesma coisa da moralidade comum, levando sempre em consideração os princípios éticos presentes na sociedade. Certo ou errado? Errado! Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como falar de moralidade e não falar de nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo teve uma grande evolução histórica, veio lá da uma resolução CNJ. Histórica que eu falo recente, né? Recente no nosso Brasil, depois de 88. CNJ trouxe uma resolução à época e isso evoluiu até chegar numa súmula vinculante do Supremo. Já adianto, não existe lei que trate especificamente do nepotismo, tá? E também não precisa que ela exista, tá? O Supremo já falou, não precisa existir lei para que seja aplicado o nepotismo. Vamos entender o que é o nepotismo. O nepotismo está estampado na súmula vinculante 13 do Supremo. E fala assim, a nomeação de cônjuge, ok? Vamos grifando. Cônjuge, essa parte é muito importante. Companheiro, ou seja,
não precisa ser casado de papel passado, pode ser união estável. O cônjuge pode ser homo ou heterossexual, viu, gente? Toma cuidado. Ou parente em linha reta, colateral, ok? Ou por afinidade. E aí você tem que grifar até rasgar o seu caderno. Rasga não, né? Mas grifa até rasgar, até o terceiro grau. Nepotismo é terceiro grau. O professor está parecendo louco. Não é, cai muito em prova. Ele vai te colocar segundo grau. Ele vai te colocar quarto grau. Não, é terceiro grau. Agora eu falo para você até onde vai esse nepotismo. Inclusive da autoridade nomeante, é meu painel, eu que estou nomeando, sou desembargador, estou nomeando, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ok? Então, é nomeante ou de servidor público da mesma pessoa jurídica investido, ok? As mesmas pessoas jurídicas, em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão, ok? Ou de confiança. Então, eu vou chamar a pessoa para trabalhar comigo como um cargo de confiança ou comissão. Não é a pessoa concursada já. A pessoa que é concursada e vem para o meu gabinete, aí não tem nepotismo, tá? Se a pessoa já é concursada, eles chamam isso de função de confiança. Aí não tem nepotismo, tá? Cargo em comissão é quando a pessoa não é concursada. Eu vou falar agora nessa matéria, eu vou falar específico da diferença de cargo, comissão e função de comissionada. Mas nesse caso aqui, a pessoa não é concursada, eu chamo ela de fora para poder trabalhar na administração pública como um cargo em comissão, tá? Cuidado, não é função em comissão. Ou ainda função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. Isso aqui também é chamado nepotismo cruzado. Eu sou desembargador de uma Câmara, desembargador vinculado a uma Câmara, desembargador, tenho o meu gabinete. E aí eu não posso contratar o meu filho. Ok? Direto. Linha reta, meu filho não pode ser contratado como meu assessor. Não pode. Direção, chefia ou assessoramento. Você está comigo? E aí eu tenho uma desembargadora do lado, que é minha amiga, minha parça, gente boa. Eu falo para ela, faz o seguinte, eu contrato a sua filha e você contrata o meu filho. Aí não tem nepotismo. Negativo. A súmula também falou a respeito designações recíprocas. É o chamado nepotismo cruzado. Tá? Bacana? Ou seja, além dos parentes consanguíneos, a proibição alcança também os parentes por afinidade e colaterais, ok? Quem são os parentes por afinidade? Vamos lá, eu trouxe para vocês aqui. Afinidade. Meu padrasto, eu não posso contratar como meu assessor. Minha madrasta, o meu enteado, o meu sogro, a minha nora ou meu genro, eu não posso contratar para que seja o meu assessor. Cunhado, em segundo grau. Avô, avó do cônjuge, ok? Terceiro grau, não grifei aqui. O concunhado também, ok? Essa galera eu não posso chamar para trabalhar no meu gabinete. E por colateral, segundo grau, os irmãos, ok? Os tios e sobrinhos, tá? Meu sobrinho também eu não posso chamar para trabalhar no meu gabinete. Fechou, professor? Fechou bem. Só que aí, se você prestar atenção, a lei, a súmula trouxe uma brecha. Qual a brecha? Meus primos. Os meus primos são de quarto grau e eu posso convocá-los para trabalhar comigo. Ok? O próprio Supremo também trouxe uma outra relativização. Okay? Relativizou, mitigou, diminuiu a súmula. Falou assim, mas antes disso, deixa eu ler aqui. Atenção, o impacto da súmula vinculante 13 foi atenuado, foi diminuído, foi mitigado por dois fatores. Ao fazer expressas referências colaterais até o terceiro grau, a súmula vinculante legitimou a contratação dos primos de quarto grau. E além disso, o próprio STF já ressalvou que a proibição não é extensiva a agentes políticos do Poder Executivo, como ministros de Estado e secretários estaduais, municipais e distritais, ok? Vou parar bem aqui e vou te explicar.
Então quer dizer que se eu sou prefeito do meu município, eu posso contratar a minha esposa para exercer uma função, tá? De confiança, de função de confiança, ok? Função de confiança. E ela, no exercício da sua função de confiança, pode ser secretária do serviço social do município. E pode, professor. É nepotismo? Não. Se eu sou presidente, eu sou presidente eleito, eu chamo a minha esposa para ser ministra das relações internacionais, sei lá, ministra do trabalho, não tem problema. Porque para isso o Supremo falou, isso é cargo político, aí tudo bem, cargo político pode. Mas é claro, imaginamos um prefeito que chama a sua esposa para ser secretária de finanças do município e ela não tem nem o primeiro grau. Você está comigo? Não tem nem o primeiro grau. E vai mexer com o secretário. Não dá, né, gente? Não dá. E aí o Supremo falou o seguinte, em outro julgado, o Supremo falou, olha, tudo bem, pode ser político, não tem problema, secretária, mas desde que não ocorra manifesta intenção de fraudar a lei, como troca de favores ou evidente inaptidão do nomeado para o exercício do cargo, que é o caso desse prefeito aí, que convocou a sua esposa para ser secretária de finanças do município e ela não tem nem o segundo grau, ok? Tem nem o primeiro grau, mais ou menos assim, ok? Ou troca de favores, né? Eu nomeio lá o meu cunhado, o meu concunhado ou meu tio, mas trocando favores. Ó, se eu colocar aqui, mas porque você me ajudou na campanha, se comprovado essa situação de ilicitude, aí cai tudo por água. Entendemos isso? Mas cuidado, lá em cima já o Supremo normalmente está cobrando esse primeiro posicionamento. Ele vai jogar para você, o cara contratou a esposa para ser secretária. Pode? Pode. Secretário de Estado pode. Okay? Se parar bem aqui, parou. Se ele aprofundar, você já sabe que tem duas situações que pode excepcionar essa exceção da exceção. Fala, olha, se ela não tem capacidade técnica, aí não tem como. Ou se for troca de favores, aí também não tem como. Beleza? Eu tenho mais posicionamento supremo aqui para você. Vamos lá, tem mais posicionamentos. Outro posicionamento supremo. Norma que impede o nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo. O cara já é concursado, ok? Está dentro do serviço público. Eu chamo ele para poder ser meu assessor na minha comissão, a minha esposa já é concursada e chamo ela para trabalhar no meu gabinete, não tem nepotismo. É a função ou o cargo de comissão. É possível cargo de comissão quando ela já é concursada. Porque o cargo em comissão pode ser de servidores, o cargo de comissão uma parte mínima é reservada para quem já é concursado e o restante é liberado para aqueles que são de fora. O que eu não posso pegar é a minha esposa, que não é concursada para ser minha assessora lá como desembargador. Isso não pode. Ok? Assessora do desembargador. Mas se ela já é concursada no tribunal e eu chamo ela para ser assessora, não tem problema, que ela já é concursada. Ok? Aí não tem nepotismo. Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mesmo sem influência hierárquica sobre a nomeação. Exemplo. Eu sou assessor do desembargador, ok? Sou assessor lá. Sou assessor dele. Ele que é o cara que chama e contrata, ok? E ele contrata a minha esposa para ser assessora também. Tem nepotismo? Não, porque eu não tenho poder de chefia. Ela é minha esposa, mas eu sou subordinado ao meu desembargador. E no desembargador, a culpa é dele, ele que escolheu. E o Supremo falou, se eu não tenho poder de chefia, não há nepotismo. Ela pode trabalhar comigo, junto com o desembargador. Entendemos isso? Beleza? Última hipótese, não se exige a edição de lei formal para o nepotismo, ok? Não precisa de uma lei para falar do nepotismo. É um princípio moral implícito já na administração pública. Beleza? Ok? Se caso ocorrer assim mesmo, a pessoa age de forma improba. Existe uma lei de improbidade administrativa, ok? Quais são as consequências desse ato improbo ou imoral?
Quais são as consequências? A gente vai aprender elas depois do intervalo. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Voltando então, como eu disse no nosso intervalo, antes do intervalo, eu falei o seguinte: quais seriam as consequências dos atos de improbidade administrativa, ok? E aí eu falei para vocês quais seriam esses atos. Aí eu tenho o próprio artigo 37 que nos responde no seu parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Cuidado, já vou adiantar agora para vocês. Não existe cassação de direito político pela Constituição Federal, tá? Isso já fala lá no artigo 14, tá? Não existe cassação de direito político, e sim suspensão dos direitos políticos. A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Erário é o dinheiro público. Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, para decorar, óleo mnemônico, expir sem preju. Quando você vai espirrar, expir sem preju. Espirra sem prejuízo. Espirra sem prejuízo, tá horrível, né? Mas tudo bem, vamos lá. Expir sem prejuízo. Expir, S, suspensão dos direitos políticos. P, perda da função pública. Indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, beleza? Vamos fazer a questão? Vamos fazer a questão, vamos lá. O prefeito do município Ômega nomeou como secretária de ação social do município sua cunhada. Opa, cunhada, terceiro grau, perfeito, colateral. Vamos continuar. Rosa Lima nomeou ainda para a função de assessor jurídico da prefeitura seu sobrinho Leonel Batista, advogado que é funcionário público efetivo. Opa! Esse cara aqui, o Leonel, é funcionário público. Então, já está na administração pública, então não tem prejuízo. Lembra que o posicionamento do Supremo, da Prefeitura. Sobre essas nomeações, assinale a alternativa afirmativa correta. Deixa eu lembrar aqui em cima. A secretária, sua cunhada, Rosa Lima, ok? Como secretária de quê? Secretária da Ação Social. Secretária da Ação Social é cargo político? É cargo político. Cargo político pode nomear parente? Pode. Bacana. Servidor público já efetivado, concursado, ok? É meu parente, posso nomear? Pode também, não há prejuízo. Então, essa sua nomeação, está certa ou está errada? Vamos lá. Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas em função da ocorrência de nepotismo. Não há nepotismo. Ambas as nomeações são lícitas e permanecem rígidas, já que a primeira, a cunhada Rosa Lima, é para cargo político. Bacana. De governo. E a segunda, o Leonel, é de servidor efetivo profissionalmente habilitado. É essa que é a alternativa correta. Letra C, deve prevalecer apenas nomeação da cunhada, que não possui grau de parentesco com o prefeito. É cunhada, é parente, é terceiro grau, está fora. Deve prevalecer apenas nomeação do sobrinho, já que esse possui cargo efetivo e prestou concurso público. Não só ele, os dois casos. O que a prova aqui cobrou de você para administrador da Assembleia Legislativa de Rondônia? Cobrou de você o conhecimento da jurisprudência. Veja, conhecimento não é prova de juiz. Não é prova de juiz, ok? Cobrou de você se você conhece a jurisprudência do STF. Como você já sabe, você não erra mais. Bacana? Próxima questãozinha. Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos. Opa, tá certa. A perda da função pública. Tá certo? A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Certo ou errado? Certíssimo. Então tá certa a questão, beleza? Está certa a questão. Vamos lá, deixa eu perguntar para você, quais seriam os instrumentos que que eu posso me utilizar para poder combater a imoralidade na administração pública? Isso que eu questiono. Quais são os instrumentos de combate, instrumentos de controle dos atos de imoralidade? Primeiro, ação popular, que será impetrada por qualquer cidadão. Ação civil pública, Ministério Público poderá propor ação civil pública de improbidade administrativa. Controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Tá? O Tribunal de Contas também pode combater esses atos de imoralidade. Está no artigo 70 da nossa Constituição Federal. Comissões parlamentares de inquérito, a CPI também realiza esse combate à imoralidade, lá fundamentado no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Já foi cobrado em prova isso. Olha só como já caiu. São exemplos de instrumentos contra a imoralidade, exceto, ou seja, que está fora, não é instrumento, ok? Quer saber qual não é? Primeiro, mandado de injunção, o professor não falou nada de mandado de injunção. Opa, então é ele. Ação popular é. Ação civil pública é. Controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é. Comissões parlamentares de inquérito também é. Qual a alternativa incorreta? Só o mandado de injunção. Esse não é. Beleza? Fechamos a moralidade e agora vamos trabalhar o princípio da publicidade. Vamos lá, 1.4, princípio da publicidade. O que traz o princípio da publicidade? Fala assim, qual a finalidade da publicidade? Primeiro, a exteriorização da vontade da administração, divulgando o seu conteúdo para conhecimento público. 2, tornar exigível o conteúdo do ato. 3, permitir o controle de legalidade do comportamento. 4, desencadear a produção dos efeitos do ato administrativo. Isso aqui é importante, desencadear os efeitos do ato administrativo. 5, dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Então, a publicidade está presa, atrelada a isso. A exteriorização da vontade na administração pública, colocar de forma plena ao conhecimento de todos essa vontade, tornar exigível o conteúdo do ato. Através da publicação, ele vai exigir, o ato administrativo torna-se o quê? Exigível. A divulgação oficial dos atos administrativos, desencadear a produção dos efeitos do ato administrativo. A publicidade ela é dividida em 2 subprincípios, tá? A publicidade ela é dividida em 2 subprincípios. Vem comigo. Princípio da transparência que abriga, melhor dizendo, a coberta. O dever de prestar informações de interesses dos cidadãos e de não praticar condutas sigilosas. O princípio da transparência. Tanto é verdade que o princípio da transparência reflete do nosso ordenamento jurídico, e até o nosso Supremo entende que a colocação do seu vencimento num portal de transparência não fere o que? A intimidade do servidor público. Não fere, porque é uma informação pública. O princípio da transparência, que é sobre o princípio da publicidade, reflete isso. Eu posso colocar o seu salário, o seu vencimento lá no portal, que isso não vai ferir o que? O princípio da sua intimidade, violar a sua intimidade, ok? Porque nesse caso eu tenho aqui o interesse público acima disso. 2, princípio da divulgação oficial que exige a publicação do conteúdo dos atos praticados atendendo-se para o meio de publicidade definido pelo ordenamento ou consagrado pela prática administrativa. Então, tá bom? Eu tenho publicidade dividindo nesses 2 subprincípios. Lembre-se do artigo 37, parágrafo 1º, que fala que na publicidade dos atos, programas e obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Esse é o princípio básico da administração pública que trata da publicidade. Beleza? Olha só, não se considera atendida a obrigação de publicidade com simples divulgação do ato administrativo no programa Voz do Brasil, tá? Já foi cobrado isso, olha só como já foi cobrado. Quem cobrou, a danada da SESP já perguntou. Se falou a mensagem da publicidade, tinha um ato administrativo, foi vinculado.
na Voz do Brasil, pronto, já está salvo. Não precisa publicar no Diário Oficial da União. Errado. Olha só. A vinculação do ato praticado pela administração pública na Voz do Brasil, programa de âmbito nacional dedicado a divulgar fatos e ações ocorridas ou praticadas no âmbito dos 3 poderes da União, é suficiente. Pronto, já basta para ter-se como atendido o princípio da publicidade. Certo, errado? Errado. Ok? Beleza. A publicidade, ela pode ser excepcionada? A publicidade é absoluta? Não. O princípio da publicidade exige algumas restrições. Okay? Exige, para que seja efetivada a publicidade em sua plenitude, algumas restrições. Eu não tenho acesso a todas as informações públicas, eu não tenho acesso. Ao seu salário, eu vou ter acesso. Eu posso olhar, deixa eu ver como é que está o salário do meu aluno. Ele vai olhar, eu posso entrar pelo portal da transparência. Mas, por exemplo, algumas informações de cunho pessoal, de uma pessoa que está sofrendo um processo judicial, ou era vítima de um processo criminal, de estupro, por exemplo, eu não tenho acesso, que corre o princípio do segredo da justiça. Algumas informações de segurança nacional, eu também não vou ter acesso. Ok? Então, existem algumas informações que são restritas. E aí eu tenho a exceção à regra da publicidade, e essas exceções caem muito em prova. Vamos lá. Vamos trabalhar as 3 exceções. Primeiro, a exceção da segurança da sociedade e do Estado. O nosso próprio artigo 5º, inciso 33, fala assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inquérito policial, por exemplo. O inquérito policial, ele está constante no nosso Código de Processo Penal e ele recai sobre ele a proteção do sigilo. O inquérito policial não pode ser público, porque ele vai trabalhar o quê? Investigação criminal, ok? Ele vai investigar crimes. Então não dá para poder ir na televisão e falar assim, olha, o delegado ir na televisão e falar, olha, pelo princípio da publicidade, estou dizendo para vocês que amanhã a gente vai fazer uma interceptação telefônica no telefone de 2 traficantes de um crime organizado. Não tem como. Entendeu? Foge à realidade. Então, por isso que é necessário o sigilo. Por isso que há essa ressalva, e essa ressalva ele vai excepcionar o princípio da publicidade. Segunda ressalva, intimidade dos envolvidos. Um processo judicial onde, como eu disse aos senhores, que tem uma vítima, uma criança, ou de uma senhora que foi estuprada, esse processo não vai ser público, né, gente? Não tem como eu ter acesso a esse processo. Então, eles vão correr, eles chamam isso de sigilo processual, né, o segredo de justiça, que vai ferir a intimidade da pessoa envolvida. Nesse caso, esse ato administrativo não será público, porque ele vai excepcionar a publicidade. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, publicidade, e fundamentados, motivação. Todas as decisões sob pena de nulidade, podendo se limitar à presença em determinados atos, às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a esse, ou seja, os advogados, em casos nos quais preservação do direito à intimidade de quem? Do interessado. No sigilo, não prejudique o interesse público à informação. Artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal. E última exceção à regra da publicidade são os atos administrativos ou processuais sigilosos, tá? E fala assim, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, ok? Eu também tenho aqui a ideia do sigilo processual também encartado neste ato, porque aqui esse sigilo envolvidos, ele pode ser uma interpretação mais ampla, e aqui é mais vinculado para processos, tá? Atos processuais. Beleza? Administrativos ou judiciais. Bacana as 3 exceções, fechamos. Vamos fazer a questão? Vamos lá. Um princípio mencionado na Constituição é o da publicidade. Indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. E isso porque constitui um fundamento de um princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos.
Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem. Acerca do princípio da publicidade, é correto afirmar que normalmente eles fazem essa sacanagem. Põe um puta texto para você, você lê, cansa e ele vai perguntar sobre a publicidade. E o texto vai servir de quê? Só para te cansar. Olha só a alternativa. Só para você ficar cansado. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ele colocou uma hipótese. Ah, professor, só tem essa hipótese. Ah, professor, falou só poderá, então só tem essa. Não, não é isso, tá? Na verdade, ele refletiu o inciso aqui, 60, isso? 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ou seja, ele copiou e colou na letra A, ok? Veja, ele colocou uma das hipóteses. Ah, mas o senhor só poderá, então só tem essa. Não. Só poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Está falando dos atos processuais, quando intimidade e interesse social exigirem. Tá certo, a letra A é essa que a gente vai marcar. Beleza? Ele botou uma das exceções. Bacana, tranquilo, maravilha. Vamos evoluir. Uma observação sobre o acesso a informações privilegiadas. O parágrafo 7º do nosso 37 fala assim: a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego de administração direta e indireta que possibilita o acesso a informações privilegiadas. Aí eu tenho a lei de acesso à informação que trata de algumas informações que podem ser sigilosas, ok? Que aí estabelece quem que pode manusear tais, digamos assim, informações. Veja como caiu esse inciso. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração pública, administração direta e indireta, que possibilite o acesso às informações privilegiadas. Essa questão caiu no colégio Dom Pedro II. Dom Pedro II, que é o único colégio, né, de segundo grau que está lotado. Ele faz parte do município, mas é regido pelo governo federal, tá? É um governo, é um colégio estadual, mas quem paga o salário deles é o governo federal, ok? É a União. Então, é um colégio, digamos assim, de ensino médio, mas ele é de cunho federal. É exceção porque está na Constituição Federal. É o único colégio que está na Constituição Federal que fala isso. O colégio Dom Pedro II será regido pela União, ok? É o único colégio que está marcado na Constituição Federal. Beleza? Está certa a questão? Vamos falar mais uma observação aqui. Já disse isso antes lá atrás. Não afronta a proteção à privacidade do cidadão, a publicação, inclusive em sítio eletrônico, mantido pela administração pública dos nomes de seus servidores e do valor correspondente aos vencimentos e vantagens pecuniárias. Beleza? Não fere. Se tiver o seu nominho lá e quando você ganha, não fique triste, que é isso mesmo. Não fere, tá ok? Bacana. Ah, professor, eu sou contra. Pois é, mas o Supremo é a favor, isso cai no concurso e vamos embora. Beleza? Último princípio, eficiência, ok? O princípio da eficiência, como eu disse para vocês no início da aula, ele não veio de fábrica, ok? Ele não veio com a Constituição de 88, ele veio com a emenda 19 de 98, ok? E fala assim: a atividade administrativa deve ser exercida com presteza. Palavra-chave, você viu a palavra presteza, está falando de eficiência. Perfeição, eficiência. E rendimento, eficiência. Buscando maior produtividade, eficiência. Redução dos desperdícios, eficiência, ok? Economicidade é uma palavra-chave quando fala de princípio da eficiência. Cumprimento de metas, palavra-chave que vai falar de eficiência. Avaliação periódica de desempenho, eficiência. A avaliação periódica de desempenho é um critério que foi tratado com o princípio da eficiência. Essa chamada administração gerencial que fortaleceu a construção desse princípio da eficiência na nossa Constituição Federal. Olha só as dicas. Metas, criação de agências executivas, viu, gente? A criação de agências executivas, ela advém do princípio da eficiência. Estágio probatório, a exigência de ter realizado um estágio probatório. Para servidor público, 3 anos, né? Estágio probatório. Para conseguir a chamada estabilidade, a posterior a isso. E para os
Magistrados e promotor de justiça, 2 anos, que vai chegar a sua vitalicidade após isso. Otimização de relação custo-benefício. Duração razoável nos processos administrativos. Gente, isso aqui é eficiência. Avaliação especial de desempenho. Possibilidade de criação de agências executivas. Ficou repetido? Ficou repetido aqui, está errado. Duração razoável do processo judicial. Está repetido de novo. Parcerias público-privadas, ok? Essas duas aqui estão repetidas. Parceria, para poder firmar mesmo, para você não errar. Parceria público-privada. Quer ver a questão? Vamos fazer a questão? Vamos ver como é que caiu. Olha só. Fica de costa aqui para você, tá? Olha só. Um administrador público está preocupado com a qualidade do serviço prestado aos cidadãos e busca, por meio de sua liderança, motivar os servidores para que realizem suas atribuições com presteza e perfeição. Presteza e perfeição. Olha só que maravilha. Está dando dica do que ele quer. Exigindo resultados positivos e economia dos recursos. Pronto, resultado, presteza e economia. Pô, cantou a pedra para você qual o princípio que ele quer, não é isso? Viu a sacada? Ficou fácil? Fica fácil, olha só. Exigindo resultados. A justa preocupação desse administrador está amparada no seguinte princípio constitucional da administração pública. Cai muito em prova isso, viu? Eles te colocam o conceito de pergunta qual é o princípio. Qual o princípio que é esse daí? Princípio da eficiência. Muito bem. Mais uma questão, e essa aqui é de você. Vou tomar uma água enquanto isso. Perfeito. Ah, professor, fica fácil. Se estão falando de eficiência, vai ser eficiência. Mas marca as palavras-chave para mim aí, na questão. Isso. Imagina você está fazendo a prova. Você vai marcar as palavras-chave da questão. Marcou? Resultados positivos. Isso, resultados positivos. Resultados positivos. Muito bem. Que mais? Presteza. Isso. Isso, rendimento. Perfeito. São as palavras-chave. Eu nem olho para a questão. Olho para a palavra-chave. Resultado, positivo, presteza, rendimento. O que é? Eficiência. Entendeu a sacada? Não tem conversa, não tem conversa. É assim que você vai acertar todas as questões de princípios sem erro. Tenho certeza disso. Viu como é fácil? É assim que você tem que estudar. Teoria e depois faça exercício. Teoria, depois faça exercício. Faça de forma fatiada, como a gente estuda aqui. Ó. Um pedacinho, faz questão, um pedacinho, faz questão. Faça assim. Você vai ver como você vai crescer muito o seu número de questões positivas. Porque você está criando um fortalecimento. Você está repetindo. Chega um ponto que você vai dominar todo o conteúdo fácil. Faça isso. Você vai ser feliz. Olha só, continuando. Próximo aqui. Terceira questão. Para Alexandre de Moraes, 2015, a administração pública e seus agentes devem perseguir o bem comum de forma eficaz. Olha lá a palavra-chave. Sem burocracia, olha só. Sempre buscando a qualidade, olha, otimizando o uso dos recursos públicos de maneira a evitar desperdícios e garantir maior rentabilidade social. Opa, o que ele está falando? O princípio constitucional da administração pública, que o autor se refere ao texto acima, é o princípio da eficiência. Beleza? Pegou, inteligência. Bacana. Observação. Um outro exemplo, eu não coloquei, mas você pode anotar também, um outro exemplo de eficiência, são chamados contratos de gestão, tá? Com agências executivas. Já falei lá atrás, agências executivas e contratos de gestão. Isso vem positivado no nosso parágrafo 8º do artigo 37, a ser celebrado com entidades de órgão público para ampliação de sua autonomia e fixação de metas de desempenho, ok? O contrato de gestão com a agência pública, eu já tinha dito lá atrás, é exemplo claro de eficiência. Olha o parágrafo 8º. A autonomia gerencial, olha a palavra gerencial aqui, ó. A administração gerencial, essa é a característica dessa administração que trouxe o princípio da eficiência para a nossa Constituição Federal. Fala assim, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Qual contrato? Contrato de gestão. A ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, aí vem 3 incisos,
o prazo da contratação, duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. A agência executiva tem essa função, ok? E aí eu tenho essa questão pesada, mas é fácil. Olha só, e na verdade o examinador ele adora fazer isso, ele copiar e colar o texto constitucional. Por isso que a gente tem que ler a Constituição, por isso que a gente faz aqui, tem o prazer de abrir a Constituição e marcar as palavras-chave. Olha só, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Está copiando a Constituição. Que tem objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, mediante autorização legislativa cabendo à lei, dispor sobre prazo de duração, controles e critérios e a remuneração do pessoal. Todas as alternativas estão o quê? Certas. Ele copiou e colou a Constituição. Alternativa letra D de dado. Bacana? Maravilha. Fechamos a parte principiológica. Vamos dar um passo e vamos falar do acesso aos cargos, empregos e função pública. Cargo, emprego e função pública. O CEF. Quem pode ter acesso ao CEF? O inciso 1º do nosso 37, agora que entrou no inciso 37, agora que entrou no inciso, professor, agora que entrei no primeiro inciso do 37. Trabalhamos a cabeça, que são os princípios, que são de suma importância para você entender todo o contexto dessa administração pública. E aí a gente entra o que nos seus incisos, ok? Olha lá, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, e quando fala brasileiro, está falando brasileiro nato ou naturalizado, que preencham os requisitos ou estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, tá? Quando fala na forma da lei, está falando que essa norma é de eficácia limitada, tá? Ele precisa de uma lei para estabelecer esses critérios para o estrangeiro poder estudar, poder ser contratado no Brasil. Ele não falou concurso público, viu, gente? Ele está falando o seguinte, ó, os cargos aqui no Brasil, cargos, emprego e função, podem ser acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros. Então, o estrangeiro, ele pode fazer concurso público para ingressar num cargo? Pode. Ele pode ser contratado temporariamente? Pode, gente, não tem problema. Ok? Então, o estrangeiro, ele pode fazer concurso público? Dependendo do concurso, ele pode. O estrangeiro pode fazer o quê? Ser contratado para trabalhar numa universidade federal? Pode. Existe, inclusive, lei a respeito disso. Olha só. Então, os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros nato e naturalizados e aos estrangeiros. Ok? Para a gente ter um visual melhor. Aos brasileiros e aos estrangeiros. Veja, tem alguns concursos públicos que não admitem que o cara estrangeiro fazer concurso público. São, primeiro, requisitos do concurso. Ser nacionalidade brasileira. Pronto, já cortou. O cara não pode participar. Ok? Ok? Se existe lei, não vou falar sobre isso, sobre o edital do concurso. Se existe a lei prévia, quem dita as regras do edital é a lei prévia. Tá? Quem dita as regras do edital futuro é a lei prévia. Se a lei prévia estabelecer que tem que ser nacional, o edital só vai refletir isso. Mas o estrangeiro tem acesso no Brasil a um cargo, a um emprego, a uma função? A resposta é sim. Dependendo do cargo, emprego e função. Ok? Mas a resposta é sim. Professores estrangeiros. Não há norma regulamentadora onde os estados podem regular competência concorrente enquanto não incorrer norma federal. Então, pelas regras do artigo 24, a competência a respeito disso é uma competência concorrente a legislar sobre educação. Tá? Diretrizes básicas da educação é uma competência privativa da União. Agora, sobre educação, os estados podem legislar enquanto não existir uma lei federal. A partir do momento que existe uma lei federal estabelecendo regras, aí não posso estabelecer isso. Então, sobre contratação de professor estrangeiro, os estados podem legislar? Por enquanto, pode. Enquanto tiver uma lei federal falando a respeito, ele pode tratar da lei no âmbito do seu estado que contempla os seus interesses locais, ok? Estaduais. A Lei Federal 9.517, 97, permite que professores técnicos e cientistas estrangeiros sejam contratados pelas universidades federais. Isso é verdade. Ok? Então, eu tenho uma lei federal que estabelece sobre a contratação de professores no âmbito da federal. Ok? Essa lei estabelece que posso contratar professor no âmbito federal. Aqui foi julgado no Madim, tá? No Supremo, o Supremo falou que não.
Enquanto não há uma lei federal falar de todos os casos de professores no Brasil todo, estrangeiro, posso contratar, ou a lei pode estabelecer. Como já tem uma lei federal para o contratador de professores da universidade só, então eu aplico essa lei especial a respeito disso, ok? Ressalvar os cargos exclusivos de brasileiros natos. Como eu disse para vocês, existem alguns cargos que são exclusivos. Todo brasileiro pode concorrer a qualquer cargo? Não. Tem alguns cargos específicos que é para brasileiro nato, por exemplo. O cara entrar na SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, se o cara é um brasileiro naturalizado, não vai poder entrar nessa escola, porque essa escola vai preparar ele para entrar na AMAN, que é Academia Militar das Agulhas Negras, que o cara vai sair oficial do Exército. E oficial do Exército, pela Constituição, tem que ser brasileiro nato. Okay? Então, esse concurso para a SPSEX, essa pessoa que é brasileira naturalizada não poderá, assim, competir. Nem se fala estrangeiro. Estrangeiro nem se fala. Ok? Então, tem alguns cargos específicos que aí tem que obedecer às regras constitucionais. Você lembra, professor, de cabeça? Claro que eu lembro. Cargos eletivos não vai entrar nessa questão, né? Presidente e vice-presidente da República é privativo brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Aí o cara tem que ser eleito deputado federal. Tem que ser brasileiro nato. Presidente do Senado, mesma coisa. Então, esses 3 cargos não são um concurso público, tá fora. Ministro do STF também é eleito, é nomeado. Tem que ser brasileiro nato. Aí embaixo, carreiras diplomáticas. Carreira diplomática tem que fazer concurso, tem que fazer Instituto Rio Branco. Aí tem que ser brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, idem. Tem que fazer concurso público. E ministro do Estado de Defesa. Também esse não, esse é indicado, é nomeado, não precisa de concurso público. Então, só 2 cargos de concurso público precisam ser brasileiros natos. Oficial da Força Armada e carreiras diplomáticas. Beleza? Vamos fazer a questão. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros e a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Não, a lei não fala isso, a Constituição não estabelece o quê? A necessidade de residência no Brasil para concorrer a um cargo público, ok? Fique atento a esse ponto. E aí a gente vai falar de um tema que é a nossa vida. A nossa vida, 24 horas, principalmente a minha, que eu trabalho com isso, já tem quase 12 anos que eu trabalho com concurso público. Tenho muitos amigos aí que já são concursados, hoje são como você é meu amigo aí de telepresencial, logo nós teremos de online, logo nós seremos amigos aí, já somos amigos nessa caminhada, mas logo você vai ser servidor público, vai poder trocar figurinha. Professor, já passei no concurso aqui, vem aqui na Paraíba para uma festa aqui da minha posse, eu vou, só convidar eu vou. Vem aqui no Rio Grande do Sul, eu vou, pode chamar que a gente vai, dá um jeito para a gente poder ir, para poder apertar, dar um abraço em você e te dar um parabéns pela sua aprovação, que a gente ajudou você na sua caminhada. Então, o concurso público, temos que saber de cor e salteado quais são os requisitos, porque eu trabalhei com muito cuidado essa parte de concurso público. Aprofundei na matéria mesmo em poder trabalhar a parte constitucional que nos interessa e o posicionamento do Supremo, principalmente, para o concurso público. Beleza? Então, aperta o cinto aí, agora é Power Clean. Vamos do inciso 2 até o inciso 3 e inciso 4, trabalhando com concurso público, tá? Então, a realização de concurso público é um imperativo em outros dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, ok? Isonomia não é um princípio só da administração pública, que nós já falamos do 37. Legalidade e meritocracia, tá? Meritocracia também não é um princípio estampado, tá? Meritocracia também não é um princípio estampado, mas é um princípio que fundamenta o concurso público. Então, se eu puder extrair todos eles, o principal é a impessoalidade, ok? Impessoalidade e moralidade. Legalidade, meritocracia, minimizando os riscos de contratações baseadas em preferências pessoais ou interesses ilegítimos, tá? Ilegítimos, ok? Beleza? A ideia é essa. A ideia é ter a pessoa que realmente, o concurso público, ele busca selecionar aquele mais bem capacitado para assumir aquele cargo. A gente busca o melhor, entendeu? Por isso que as provas são difíceis, que ele quer aprovar, realmente ele quer aquela pessoa melhor preparada para o concurso público. Ok? Beleza? E aí eu tenho já o inciso 2 de cara falando o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público. Vamos lá em cima. Investidura em cargo ou emprego público. Você viu aqui função pública? Não viu, né?
não existe concurso público para função pública. Crava isso daí. Existe concurso público para cargo ou emprego público. Beleza? Continua. Concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Ok? O que a gente pode tirar? Existe concurso só de provas? Sim. Existe concurso de provas e títulos? Sim, pode existir. Existe concurso só de títulos? Não existe concurso só de títulos. Fica atento. Não há. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ele traz uma ressalva. Tem gente que pode entrar pela janela, não precisa fazer concurso público. Não de forma ilegal, que a Constituição permite, tá? Quem que a Constituição permite? Nesse inciso 2, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Professor, essa aqui é a única exceção onde a pessoa não precisa fazer concurso público para assumir um cargo público? A resposta é não. Existem outras exceções que agora eu vou apresentar a vocês. Mas, por enquanto, grava cargo em comissão. Nesse ponto, questão, vamos lá. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Perfeitamente, a prova copiou e colou o inciso 2 do artigo 37. Vamos lá, olha só. Ou seja, já disse isso. Não há concurso público para funções públicas, concurso deve ser de provas ou de provas e títulos. Não há concurso só de títulos, ok? Exceção, nomeação para cargo em comissão, declarado livre exoneração. Nomeação e exoneração. Professor, tem outras hipóteses? Tem outras hipóteses. Vamos jogar aqui. Eu tenho 8 hipóteses onde a pessoa não precisa fazer concurso público, que ele vai exercer um ministério público, um cargo público ou função. Vamos lá. Primeiro, cargo em comissão que eu acabei de falar, tá? Livre nomeação e exoneração. Professor, entre mais em detalhe, eu vou falar de cargo em comissão, depois eu falar de concurso público. Tenha paciência, tá? Por enquanto, só fique com essa informação que eu disse para você. Livre exoneração e livre nomeação. Função de confiança, igualzinho aqui, tá? Seus ocupantes ingressam mediante ato unilateral de nomeação e não por meio de um procedimento, de um concurso público. Ou seja, é um ato unilateral do administrador para esse futuro administrar, para esse futuro concursar, para esse futuro servidor. Beleza? Em lato sensu. Ok? Terceira, contratação de temporários, tá, gente? Nos termos do artigo 37, processo seletivo simplificado, tá? Professor, só que acontece que há alguns estados, municípios, eles exageram na contratação temporária. Porque a temporária existe requisitos, não é bagunçado. Necessidade temporária, até fala temporária e excepcional. O problema é que o professor já tem 10, tem um tio meu que tem 10 anos de estado fazendo só contrato. Não é excepcional, já virou regra, ok? 4, contratação de agentes comunitários de saúde, agente de combate de endemias, também é uma outra prioridade estatal, também eu posso, ele vai fazer um ministério público, ok? Não é concursado, mas exerce ele é considerado um agente público, ok? O 198 fala assim, do parágrafo 4º da Constituição. Processo seletivo público de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, beleza? Lá em cima, agentes políticos. Agentes políticos são os nossos políticos, tá? Nossos políticos, deputados, prefeitos, que também eles vão assumir um cargo público, eles são agentes públicos, ok? E não precisam de concurso público. Particular em colaboração com a administração pública. O exercício de função pública, nesse caso, pode iniciar-se mediante convocação, concurso ou até espontaneamente, variando de acordo com o tipo de colaborador. Particulares em colaboração com a administração pública. Alguns falam até situação excepcional.
de mesário de uma eleição, ok? Exemplo. Magistrados que ingressam nos tribunais pelo quinto constitucional e os componentes de tribunais superiores e de conselheiros tribunais de contas, ok? O cara que eu, por exemplo, Kleber Pinho, eu já tenho mais de 10 anos de advocacia. Pode ser que um dia eu vire desembargador, um dia para a noite eu vire desembargador. Ó, Kleber, você é um notório saber jurídico, vai virar desembargador. Eu entro pelo quinto constitucional e viro um desembargador, viro um juiz, entre aspas, sem precisar fazer concurso público, ok? Eu vou tomar um pó de pimpirim-pimpim, e quando na posse eu já viro o quê? Desembargador vitalício. Oitavo, contratação de professores de universidades federais, tá? Também o STF já falou, julgou o ADIM 1923, 2015, e falou que aquela lei que eu tinha dito lá atrás, ela é constitucional e admite o que? A possibilidade de criação de organizações sociais, OS, admite terceirização, a contratação de pessoais por meio de tais entidades, ok? E aí contratação de professores de universidades. Ok? Estrangeiros, normalmente acontece professor estrangeiro. Entendemos outras hipóteses bastante, né? Bacana. O que é importante saber? Contratação de comissão. Quais são os mais gritantes para a nossa prova de concurso? Cargos, funções e os temporários. E o endemias. Esses 4 principais é o que mais caem em concurso, para nós de direito constitucional. Beleza? Maravilha. Questão. Entidades que compõem o sistema S, bem como os conselhos regionais necessitam realizar concurso público? Sistema S. Quem são o Sistema S? Senai, Senac, SESC, Senat, toda essa galera aí. Precisa fazer concurso público? A resposta é não. Gente, Sistema S não é serviço público, viu, gente? Lá é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Lá é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Não é, lá tem toda a característica de serviço público, mas não é serviço público. Ok? Lá não precisa fazer concurso público. Eu já tive o prazer de advogar aqui no Mato Grosso, na FIENTE, Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. Eu fui advogado da FIENTE um tempo. Período curto da minha vida. Mas não precisei fazer concurso público, mas lá exige o quê? Um processo seletivo interno. Ok? Bacana? Mas os conselhos regionais, recentemente o STF falou que esses caras têm que fazer concurso público. Por exemplo, Conselho Regional de Educação Física tem concurso público, ok? Esses caras são contratados como empregados ali, são seletistas, mas precisa de concurso público. Conselhos regionais precisa de concurso público. Sistema S não precisa. Fique atento, beleza? Esse é o posicionamento do STF. Aí a gente vai entrar um tema bastante conturbado, que são os editais de concurso público, ok? Edital de concurso público. Como é que funciona esse trem, professor, editais? Vamos lá. O STF, ele tem considerado legítima a fixação de critérios de admissão para o ingresso na administração pública, desde que atendido 2 requisitos, tá? Eu já disse, já cantei a pedra lá atrás. Para que exista uma exigência no meu edital, necessariamente tem que existir uma lei prévia. Primeiro ponto é esse. Eu disse para você, no edital fala que tem que ter nacionalidade brasileira, o edital. Necessariamente eu tenho que olhar para trás e ver se a lei que regulamenta aquela profissão, por exemplo, a lei que autorizou aquele concurso, se aquela lei, ela tem como requisito primário a nacionalidade brasileira. Para ser policial estadual, tem que ser, na lei fala, no estatuto. Estatuto da Polícia Civil, Polícia Militar do Mato Grosso. Para ser policial militar é necessário ser nacionalidade brasileira. Pronto. No edital, eu vou só dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Vou copiar. O edital não pode inventar moda. Não tem na lei, e começa a criar moda. Por exemplo, teve um concurso esses dias que exigiu que a pessoa tinha que ter todos os dentes da boca. Ok? Tinha que ter todos os dentes da boca. A lei anterior existia isso? Tinha essa lei? Não tinha lei, então foi jogado inconstitucional. O edital não podia inventar moda. Então, o Supremo fala, olha, para criar um critério especial, primeira coisa, tem que ter lei prévia e aquela profissão que vai ser realizada exige, ok? Exige atribuição, exige uma qualidade especial. Por exemplo, idade do concurso público. É muito questionado, idade mínima e idade máxima. Precisa? Precisa. A atividade policial, por exemplo, eu preciso ter, o cara tem uma idade mínima e uma idade máxima, ok? Então, esses 2 requisitos devem ser obedecidos rigorosamente. Olha o julgado, falando assim, julgado de 2017. Os requisitos do edital para ingresso em cargo em emprego ou função pública devem ter, por fundamento, lei em sentido formal e material, ok? Lei, formalmente falando, lei não pode ser um decreto, tem que ser uma lei, uma resolução, tem que ser lei mesmo. Okay? Material, ou seja, dentro dela tem que estar todo dizendo os requisitos para o edital.
Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas de tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole os valores constitucionais. Eu ia falar isso lá na frente, mas vou voltar aqui atrás, já vou adiantar. Então, um edital, ele vai estabelecer as regras que tem que ter uma lei anterior. Exemplo, o cara tem tatuagem, vai fazer policial civil, não pode fazer concurso público. Não, pô, não é isso, ok? Pode ser que a pessoa tenha uma tatuagem, e essa tatuagem não fira o quê? Direitos e valores constitucionais. Aí tudo bem. Então o edital não pode inventar moda. Não pode criar isso no edital. Agora o cara está fazendo um concurso para polícia militar. E tem um puta palhaço tatuado na perna. Um palhaço, ponta a ponta, no Coringa. Se você não sabe, na linguagem dos criminosos, das grandes organizações criminosas, a da imagem de um palhaço, ou do Coringa, por exemplo, significa que esse cara é matador de policial. Aí não dá, cara. Eu vou colocar um matador de policial para ser policial militar? Esse cara vai ser barrado. Aí tudo bem. Aí violou princípios constitucionais. Aí não tem como. Mas o edital não pode limitar o cara por causa simplesmente ter uma tatuagem. Tem que ter uma lei prévia que estabeleça isso antes. E mesmo se tiver uma lei, se essa lei, entendeu? A tatuagem não pode ser inventada da cabeça. Agora, se essa tatuagem fere direitos constitucionais, aí não tem como. Beleza, a tatuagem. Não ia nem falar da tatuagem agora, esse slide está perdido, mas já me ajudou. Vamos responder essa daqui, vamos lá. Com o objetivo de recompor os quadros da Polícia Militar do Estado, o governador autorizou a abertura de concurso público para preenchimento de 200 cargos que se encontravam vagos. Isso é muito comum, né? Ao elaborar o edital do referido concurso, a Polícia Militar do Estado, a despeito da inexistência de disposições nesse sentido, ou seja, não tem. A despeito, ou seja, não tem. A despeito, ou seja, não tem lei em sentido nesse sentido. Ou seja, não tem lei, ok? Inexiste. Que inclui entre os requisitos para a ocupação do cargo da altura mínima de 1,75 para homens e 1,65 para mulheres, ok? Então, inventou moda. Se o edital inventar moda, pau nele. Não pode. É nulo, ok? Assim que publicou o edital, você tem um direito para você recorrer desse edital. É possível. Você questionar o edital. Só ler lá no início do edital, lá tem as questões a respeito disso. Bacana? Considerando o quanto disposto na Constituição da República, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência feita se mostra legítima. Legítima. Não, pô, tá errado. Na medida em que se mostra razoável quando analisadas as atividades inerentes aos cargos que se busca preencher através do concurso público que está sendo realizado. De um lado, tudo bem. Pode ser que seja, mas tem que ter lei previamente. Tem que ter lei. Pode ser que aquela atividade necessita, mas tem que ter lei previamente. A questão está errada, que não houve sentido de lei informal. Beleza? Evoluindo. 2007, prova antiga. Exame psicotécnico pode ser exigido em público, concurso público, desde que assim preveja o edital. Não, errado, tá? Ok? Desde que assim preveja o edital. Errado a lei preveja, ok? O edital. O que está errado essa questão aqui? Vamos de novo aqui. Exame psicotécnico pode ser exigido em concurso público desde que assim preveja o edital. Não, não preveja o edital. Olha só, aqui a gente não falou, esse slide está perdido, mas tudo bem. Na verdade, não tem edital. Na verdade, quem tem que prever é a lei. A lei que antecede tem que prever. Na verdade, está mais para frente essa questão, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho da idade limite. Eu já falei lá atrás, mas deixa eu falar um pouquinho da idade limite. Agora eu volto a falar do psicotécnico, tá, gente? Olha só a idade limite. O STF tem súmula já a respeito disso, tá, gente? A súmula 583 do STF. Fala assim: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, da Constituição, 30 fala de discriminação, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Nós falamos lá atrás, beleza? Natureza do cargo, mas tem que ter lei prévia, perfeito? Não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade de inscrição em concurso público, em concurso para cargo público. Não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade a inscrição em concurso público. Administrativo não pode, tem que ser lei em sentido formal. Então, somando as duas em entendimento supremo, eu tenho que ter lei em sentido formal, nós já falamos isso, em material, e além disso, a atividade tem que exigir. Bacana? Olha só como cai essa questão de 2018. Suponha que edital o concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da administração direta de determinado estado estabeleça limite de idade para inscrição no certame. Certo indivíduo cuja inscrição foi indeferida
administrativamente em caráter definitivo em função do referido limite, impetra mandado de segurança, é o instrumento correto, com vistas a assegurar sua participação sob o fundamento de ser inconstitucional a exigência editalícia em questão. Beleza. Nesse caso, considerado o disposto na Constituição Federal, bem como a jurisprudência do STF, na matéria, o mandado de segurança é, em tese, cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo. Olha só, te cobrando o conceito de mandado de segurança. Perfeito. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Bacana. Lesado por ato de autoridade pública. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no mérito será improcedente, se o limite de idade estiver previsto em lei e puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Pau! Os dois requisitos certinho. Fechou. Resposta corretíssima. Perfeito? Agora sim, deixa eu falar do exame psicotécnico. Olha só. O súmula 24 fala assim, só por lei. Lá na questão falava edital, não é isso? A questão estava errada porque falava edital. E a súmula vinculante do STF fala assim, só por lei, então não é edital, se pode sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Beleza? Súmula vinculante 43 do STF também fala assim, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, ok? Não inventa moda, não tem como. Não há como o cara ser investido em carreira se não houver prévio concurso público, ok? Eu tenho mais duas questões aqui de posicionamento do tribunais superiores. Mais uma do STF. Veto sem motivação. Súmula 684. É inconstitucional vetar, cortar, não motivado, ou seja, não dizer o porquê que eu cortei aquele candidato, a participação de candidato a concurso público. Não posso vetar, cortar o acesso do candidato a um concurso público se eu não dizer o porquê que eu vetei, ok? É inconstitucional. Eu tenho que dizer por que o cara não vai poder fazer concurso. Ah, não pode porque ele não cumpriu as regras. Ah, não pode porque não quero. Não pode. STJ, comprovação de diploma ou habilitação. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Por exemplo, o cara vai fazer o concurso público para professor da Federal e exige o título de mestrado, ok? O cara vai fazer a inscrição, vai fazer toda a prova e lá na posse, ó, ele vai e junta, ó, tá aqui, ó. Nesse período eu estava estudando, terminei o mestrado aqui agora. Lá na posse ele pode comprovar. Não é exigido na fase da inscrição. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha para a gente fechar esse bloco. Olha só. Assinale a alternativa que não contempla pela jurisprudência simulada do Supremo Tribunal. Aí que foi sacana, tá? Aqui o examinador, ele foi sacana. Prova para quê? Auditor. Tudo bem, a prova um pouquinho mais alto nível. Ele falou assim, você leu as súmulas do Supremo e do STJ que falam do concurso público? Ali. Já entendeu todas? Entendi. Você consegue diferenciar quais são o Supremo e quais são no STJ? Não, então você vai tomar pau, porque ele cobrou isso daí. Eu falo, qual dessas aqui está na lista aqui, dessas alternativas, que não é do STF? Aí foi sacana. Aí foi o examinador preguiçoso. Ok? Quais desse aqui não é do Supremo? Se a gente voltar nas nossas questões aqui, só tem essa aqui que é do STJ, que é a súmula 266, que fala sobre a diplomação, ou documentação só deve apresentar na posse e na inscrição. Aí, o que nos resta aqui é a letra C. Beleza? Deixa eu te perguntar. O judiciário, ele pode... eu posso entrar com uma ação contra uma questão do concurso público? Ou um módulo de correção dessa questão? O judiciário pode interferir nesse módulo de correção de uma questão no concurso público? Sim ou não? Vamos dar um intervalinho, depois do intervalo eu volto e te respondo essa questão. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90.
Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!